Olá, eu sou Ana Placucci, psicóloga orientadora profissional. Hoje eu vou falar sobre o assunto que é para você pensar o seguinte: você tem dificuldade em se comunicar? Vamos ver como se comunicar bem através desse vídeo? Então, gente, você tem alguma dificuldade em se comunicar? Não é todo mundo que tem facilidade para falar, discorrer bem, né? Se colocar em grupo com as pessoas, às vezes com uma pessoa apenas, né? A questão é a seguinte: por que será que algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar? Né? As personalidades que são mais introspectivas, né, introvertidas, a tendência é a pessoa ter mais dificuldade, né? Ela se cala mais, ela se isola mais, ela não gosta muito dessa interação, de se expor, né? Mas nem todo introspectivo não gosta de falar. Né? E nem todo introspectivo não se comunica bem. Pode sim se comunicar muito bem. A questão é assim, vamos começar pensando em duas possibilidades iniciais. Por exemplo, às vezes você não fala porque te falta palavras, né? É assim, aquela dificuldade em se expressar porque falta um tipo de conteúdo, né? E vamos pensar assim, se for esse o caso, de faltar algum conteúdo, eu diria para você que é o seguinte: às vezes está faltando você refletir sobre alguns assuntos, né? É a tal história de formar uma opinião. E como é que a gente vai formar uma opinião? Formar uma ideia sobre algum assunto? Primeira coisa, a gente precisa se informar, né? Leitura ajuda muito. A gente precisa se informar, ler, assistir programas que falam de vários assuntos, né? Tá certo que eu concordo com você que tem aqueles assuntos polêmicos e que às vezes nem a gente tem uma conclusão. A gente vai levando, vai pensando, uma hora pensa uma coisa, outra hora acha que um lado é melhor, outro lado é pior, tal situação é mais indicada ou não. A gente pode sim ficar em dúvida, né? Mas a ideia é você incrementar o seu vocabulário, né? Incrementar o seu raciocínio para que quando você vá se comunicar, você ter o que falar, né? Saber até defender a sua ideia, né? E tem um outro lado aí que a gente pode pensar, que é a questão da timidez, né? A timidez, a gente pode pensar assim, por detrás dela tem um certo medo, né? Talvez às vezes de desagradar, de ser reprovado, não ser aceito, um medo de errar, né? Em frente ao julgamento dos outros em relação ao que a gente está falando. E então teria que dar uma pensada nesses medos, nessas travas, né? Para você poder se soltar ao falar, se expor, colocar sua ideia, né? A timidez dá para se trabalhar, né? Então eu diria assim, tem o caso também, alguns casos de transtornos que levam a pessoa a ter mais dificuldade para se comunicar, ou às vezes nem querer se comunicar, né? Uma fobia social, um déficit de atenção, uma personalidade esquizoide, né? Não que tenham todos esses dificuldades, né, para se comunicar, mas às vezes a pessoa se isola mais dependendo do transtorno. E eu diria para você, se for um caso de timidez, se for algum transtorno ou mesmo uma dificuldade pura e simples de se comunicar, aquela pessoa que é travada, ela é muito objetiva, ela chega para você falando, é mais monossilábica a pessoa, né? Você pergunta, ela responde sim. Você pergunta outra coisa, ela fala não. Quer dizer, e tem outros que falam, não, sim, mas é porque eu também acho que o melhor seria fazer isso, ou ir por algum lugar, ou, né? A pessoa desenvolve a fala dela, o raciocínio dela, e tem pessoas que não gostam, elas travam um pouco. Aí eu diria para você, a melhor coisa para aprender a se comunicar é também fazer uma psicoterapia. A própria psicoterapia, na psicoterapia o que a gente faz? A gente fala,
né? É um treino já para falar, porque você vai trazer para o psicólogo, para a psicóloga, o assunto que você quer. Então, antes de levar esse assunto, você vai precisar refletir sobre ele. Você vai precisar montar, organizar isso na sua mente para levar aquela história, aquilo que você quer transmitir, né? Isso já é um treino, é um exercício que você vai ter que se organizar, refletir, meio que levar o que você já acha sobre o assunto, o que você sentiu, o que você pensou, tudo isso é refletido, exercitado. E na terapia você vai falando e vai exercitando tudo isso, o que vai facilitando a tua comunicação com o terapeuta e com as outras pessoas à sua volta. E se há algum tipo de transtorno, né, a psicoterapia está indicada também exatamente para mexer, né, nisso tudo. Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, não se comunicar, e ainda mais, pior, não se comunicar bem, pode ser funcional para a sua vida? Essa situação pode estar atrapalhando ou não? Aí eu diria para você, às vezes o silêncio, o falar menos é o mais indicado, né? Mas tem outras situações na vida que o falar, o se posicionar, o ter uma opinião é imprescindível. Às vezes para você se defender, às vezes para você se colocar, às vezes para você vender alguma situação, por exemplo, no ambiente de trabalho, é você se mostrar para ser aceito, aprovado no seu ambiente de trabalho, por exemplo. E às vezes até em relacionamento, né? A gente conquista as pessoas também ao falar, ao se comunicar bem, né? Se comunicar bem seria aquilo, passar exatamente a ideia transparente, né? Para que o outro entenda o que você está transmitindo, né? Isso é o se comunicar bem. Bom, gente, então é isso aí. Se você está no Instagram, me segue, compartilha, curte. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal, notifica o sininho, assim ser informado dos próximos vídeos, tá? E aí eu conto com você na próxima conversa nossa. Então até, tchau!